Como entender um texto bíblico com o contexto? Muitas vezes você se pergunta: como eu entendo esse texto? Eu não estou entendendo esse texto. Mas você precisa entender que para você entender um texto bíblico, um texto ao qual você está estudando, você precisa ler o contexto do texto. Vou dar um exemplo para você. Veja na sua tela. Olha aí na sua tela. Veja. O versículo 11 vai dizer: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 13: E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E o que é que a gente vê nesse texto? A gente vê a cura de 10 leprosos. O que é que a gente vê nesse texto? A gente vê que isso aconteceu quando Jesus ia a Jerusalém, quando Jesus passa pelo meio de Samaria e da Galiléia. O que é que a gente vê nesse texto? A gente vê que Jesus ele entra numa certa aldeia. E quando ele entra nessa certa aldeia, sai ao encontro dele 10 leprosos. E esses 10 leprosos, eles param de longe e levantam a voz gritando, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Nós vemos no versículo 13 isso. Aí o versículo 14, nós já vamos ver ele sendo curado, quando Jesus diz: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontece ali a cura, enquanto eles estão indo para o sacerdote. Você vê como é fácil de entender um texto? Se a pessoa perguntasse de que se trata esse texto, a pessoa ia responder: se trata da cura de 10 leprosos. Você viu como é fácil entender um texto bíblico? Você viu que você precisa estudar, você precisa analisar o contexto, o que está antes e o que está depois, para você entender um texto bíblico? É dessa forma que a gente monta pregação, é dessa forma que a gente tira estudos, é dessa forma que a gente monta ensinos, lendo o contexto do texto que nós estamos trabalhando, que nós estamos estudando. É assim que entendemos um texto. E você, sabia disso? Deixa seu like, curte, compartilha o vídeo. Deus abençoe.